E aí pessoal, aqui quem fala é o Vitor Pereira, criador do canal, e hoje vamos fazer uma análise juntos do fundo imobiliário VILG11, tá? Não é uma recomendação de investimento, é apenas a análise que eu utilizo quando eu vou inserir um fundo imobiliário na minha carteira, tá? E então eu preferi fazer ela com vocês, tá? Para vocês entenderem como eu faço a minha análise e se tem algo que possa acrescentar na vida de vocês, tá? Eu utilizo 3 sites que são bons para análise de fundo imobiliário, que é o Funds Explorer, o Investidor 10 e esse site aqui que é o Clube FI, tá? Vamos iniciar pelo Investidor 10, tá? Então a cotação hoje do VILG11, na data de hoje, dia 16 de junho, tá 103,36, tá? O Dividend Yield, que ele pagou isento de imposto de renda nos últimos 12 meses, tem a média de 7,96%. Na minha opinião, para um fundo de tijolo, é um bom yield. O preço sobre o valor patrimonial ainda está barato, mesmo com a alta da bolsa de valores, dos fundos imobiliários, no caso, né? Ele ainda está com o preço sobre o valor patrimonial abaixo do que ele realmente vale. Tem uma liquidez diária de 2 milhões, tá? Então muito bom. E ele teve uma valorização, tá? O fundo imobiliário teve uma valorização nos últimos 12 meses de 15,6%, então uma baita de uma valorização. Tá? Então aqui a gente pode ver a valorização deles, aqui está nos últimos 5 anos, tá? Desse fundo imobiliário aqui do último ano, dos últimos 6 meses, tá? Pode ver que ele teve uma alta aqui nos últimos meses, tá? Então vamos seguir aqui. Então a gente tem algumas informações aqui, como CNPJ, razão social. Então o que a gente sempre precisa avaliar, sempre precisa cuidar, fundo de tijolo, tá? Então a gente está comprando um fundo que investe em imóveis, tá? É um fundo que investe em imóveis em si, tá? Então vamos ver o que mais que eu gosto de olhar aqui. Tá, o valor patrimonial 1,68 bilhões, então ele tem um patrimônio muito grande, né? Os imóveis muito bem avaliados, né? Vamos seguir aqui mais. Aqui a gente tem algumas comparações com os outros índices para ver ao longo do tempo, ao longo dos 5 últimos anos, quem venceria esse investimento, qual seria o melhor investimento, né? O que mais que a gente tem aqui? Aqui então sobre o fundo, aqui diz algumas informações sobre eles, que o site ele disponibiliza, né, algumas informações. E aqui a gente vai falar sobre dividendos, né? Eu acredito que é algo muito importante para vocês, como é para mim também, o dividendos, né? Quando eu invisto no fundo imobiliário, eu posso também ganhar com a valorização, mas eu foco mais em valorização na questão das ações. Fundos imobiliários, se eu pudesse, eu queria que eles não valorizassem praticamente, mas que me pagassem yield, né? Então a gente vai dar uma olhada no yield nos últimos 5 anos, tá? Então nos últimos 5 anos ele tem a média de um yield de 6,43. Mas Vitor, esse yield não é muito abaixo, sendo que a Selic está 13,75 atualmente. Aparentemente parece baixo. Só que nos últimos anos, se você vai avaliar a Selic, ela já teve a 2%. Ela teve a 2% e agora que ela está em alta, tá? Então a média 6,43 é uma média muito boa. Então aqui a gente dá para avaliar, dá para entender aqui, ó. O último pagamento que ele fez foi ontem, no caso, dia 15, 70 centavos por cota. Então, se você tivesse investido o valor que ele está cotado a R$103 ali, você tem um salário, vamos dizer assim, um aluguel que cai na sua conta de 70 centavos ao mês. Ele pagou no penúltimo mês 67, 65, 53. Então, ele vem caindo. Tá. Uma coisa que alguns investidores não avaliam e para mim tem de extrema importância é essa parte aqui, ó, que é a diversificação do fundo imobiliário, tá? Diversificação. E também aqui no Investidor 10 eu não encontrei a vacância, mas eu sei que ele tá no VILG11, lá no Clube FI, e a gente vai dar uma olhada lá. Mas aqui a gente consegue ver a diversificação, que ele é um fundo bem diversificado, tá? O que quer dizer isso, Vitor? Por exemplo, se ele tivesse só um inquilino e esse inquilino desse um calote nele, quebrou o fundo, tá? E aqui olha só quantos imóveis ele tem, ó, em diferentes estados desse nosso Brasil, tá? Então aqui a gente vai para o Clube FI, tá? Que aqui também tem algumas informações parecidas com a do... Então aqui no Clube FI, tá? A gente tem algumas informações também iguais ao do Investidor 10. E aqui também traz a vacância, olha só. 100% ocupado. Então todos os inquilinos desse fundo imobiliário eles estão
em dia, eles tá todo alugado, eles estão, vamos dizer, pagando, né? Teve até um dos inquilinos que teve um probleminha no VILG 11, mas parece que já tá tudo certo. Mas como ele é bem diversificado, ele tá 100% alugado, então é um fundo imobiliário muito seguro, tá? Então, olha só outra informação que ele disse. O valor patrimonial, ou seja, se juntasse todos os imóveis deles e fosse ser vendidos hoje, seria por cota R$ 111,96. E ele está sendo negociado a R$ 103,46. Ou seja, aqui nós temos um desconto ainda. Então, dá para dizer que teria ainda uma valorização, né, até chegar no preço justo dele, avaliando o seu valor patrimonial. Então ele tem uma ocupação aqui 100%. Então sempre quando formos avaliar um fundo imobiliário, sempre é bom olhar a ocupação, tá? Ah, Vitor, e se tivesse um pouco menos? Ah, tudo bem, acontece. Logo vai estar ocupado aqui, essa é a tendência. Não pode estar muito longe disso, tem que estar perto de 100% aqui a ocupação. Então, pessoal, seria isso, tá? Essa é a análise do fundo imobiliário que eu fiz hoje, do VILG 11, tá? Como eu falei, não é nenhuma recomendação de investimento, você precisa diversificar a sua carteira, realocar o seu investimento, tá? Então, por exemplo, aqui é um fundo de tijolo. Quando vê na sua carteira você tem muitos fundos de tijolo e não tem nenhum fundo de papel, quem sabe vale você olhar mais para o fundo de papel para diversificar a sua carteira. Porque nem sempre tu manter tudo num segmento só, você vai estar diversificando, só acumulando ativos, sabe? Então você precisa diversificar o seu patrimônio também em papel, shoppings, tijolo, tá? Então seria isso. Até o próximo vídeo.